Bom dia. Bom dia. Sai, mosquito. Onde estão os meus alunos? Avisa aí, gente, que a aula começou. Até que a hora está passando rápido hoje, né? Gente, já volto, tá? 2 minutos, eu preciso ir ao banheiro. Pessoal em casa também, tá? Beleza. Ok. Deixa eu ver se o Douglas está aqui fora.
Passar na minha perna. O mosquito está me pegando hoje. Então, minha gente, queria começar pedindo desculpa para vocês, tá? Porque a aula de hoje é chata, mas é necessária. Não tem como, deixa eu adicionar o povo aqui. Não tem como eu dar continuidade aos nossos assuntos e chegar em temas mais polêmicos e picantes e treteiros sem antes passar por isso aqui, tá? Por quê? O meu trabalho enquanto educadora, ou melhor, no meu trabalho, Manu, no meu trabalho enquanto educadora, eu gosto de construir bases de conhecimento. Não gosto de jogar conteúdo. Então, como é que eu vou falar para vocês o que é a intolerância religiosa, por exemplo, e mostrar exemplos, buscar na internet definições, textos, e até, de certa forma, fazer lá um pouco do advogado do diabo, defendendo pessoas que são intolerantes e colocando situações onde, para a maioria, está claro que aquilo ali é intolerância, mas um juiz não vê como uma intolerância, né? Se antes a gente não passar pelo que está escrito na lei, tá? Então, tenham um pouquinho de paciência e se a aula render, eu prometo que vai ser só hoje que vai doer, tá? A gente vai falar hoje, esse texto está na plataforma e esse texto vai, não o texto em si, mas o conteúdo, ele estará na prova de vocês, tá? Então, vamos lá. O princípio da laicidade na Constituição Federal de 1988. Então, a gente viu em aula como foi a questão da construção. Pode, claro. Pode abrir na plataforma, quem tiver acesso. Como foi a questão da construção da nossa Constituição, né? Naquela aula que eu mostrei lá, a Assembleia Constituinte, estão lembrados? Né? Alguns de vocês estavam aqui fisicamente, presencialmente, outros estavam em casa. Vimos lá. Dentro da nossa Constituição, existe o artigo 5 do inciso 6º. O que esse artigo e esse inciso trazem para a gente? Eles dizem assim: assegura a liberdade de crença aos cidadãos, conforme se observa. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos em garantia, na forma da lei, a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. Liturgia é toda a leitura do texto bíblico, ou melhor, esquece o texto bíblico, falei errado. É toda a leitura do texto religioso do livro de fé daquela determinada religião, tá? E aí, diante disso,
tem algumas situações que acontecem e as pessoas, assim, aí entra nas polêmicas e tretas, né? E deixa eu ler a parte de cima primeiro, que é para azeitar. Eu escutei esse termo no final de semana, achei tão bonito. A minha professora da pós, né, falou assim, vocês vão azeitar, que ela é a coordenadora do curso, com os professores de vocês, a melhor forma de conduzir as leituras e tal. Eu, azeitar. Azeitar é jogar azeite, né? Então, é temperar. Uma coisa chique. Gostei tanto. Vou usar. O Estado brasileiro é laico secular. Ou seja, ele não tem uma religião oficial. Mas um religioso eleito dentro daquilo que a Constituição manda, pode ser um governador, um presidente, um prefeito, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema o Marcelo Crivella ter sido eleito prefeito. O pastor, bispo, né, que ele é bispo. O bispo Marcelo Crivella, não. Ele é bispo lá na igreja dele. Dentro da prefeitura, ele é um cidadão como outro qualquer. E pelo Estado ser laico, aquilo que ele tem enquanto crença religiosa não deveria interferir nas decisões da prefeitura. Tudo bem até aí? Pessoal em casa também? Uhum. Isso, teoricamente, prega a desagregação da religião e seus valores sobre os atos governamentais. Em uma democracia, a pluralidade de crenças e valores é incalculável, justamente por pousar sobre a liberdade. E o Estado, esse Estado aí está com letra maiúscula, porque é a federação, a União dos Estados Brasileiros, tá? Deve agir com o máximo de neutralidade e igualdade possível com a relação às mais diversas pautas. Por isso, a laicidade é um princípio crucial para a manutenção da democracia e dos direitos individuais e coletivos. Quando a gente vai, por exemplo, se internar no hospital, normalmente você responde lá, religião. Aí você diz sim e diz qual é a sua religião. Por quê? Porque você dizer ali, por exemplo, que você é testemunha de Jeová, está diretamente assegurando que, se houver necessidade de você tomar uma transfusão de sangue, o médico não vai te dar sem o seu consentimento. O que eu estava falando? Então. Por quê? Porque os testemunhos de Jeová, eles não aceitam a transfusão de sangue como um procedimento médico.
eles têm uma outra forma de receber. Não é substância que fala, tem um outro nome. Vou dizer substância, tá? Depois eu vejo com a Luciana o nome certo de cada elemento do sangue, né? Eles têm como receber cada elemento do sangue acionando um banco próprio deles, aonde eles vão receber. Tem alguém falando? Não, né? Onde eles vão receber, por exemplo, só o plasma. Né? Eles não recebem o sangue todo, como todo mundo recebe. Depois lá eu me acerto com a Luciana, peço os termos corretos. Mas, enfim, não pode receber a transfusão de sangue. Numa emergência, se você colocou lá que você é católico e no meio da cirurgia você estiver recebendo, você precisar de sangue, o médico vai botar. Vai se preocupar, ele não vai se preocupar com a sua religião. Ele vai se preocupar se aquele sangue lá é compatível com o que você precisa. No caso do testemunho de Jeová, normalmente, o que acontece? Normalmente, a pessoa ou a família aciona, tá? Esse local específico que eles têm, laboratórios, que são da religião, e aí tem pessoas especializadas que dão esse tipo de apoio, tá? Aí você vê, é uma questão de saúde que está intimamente ligada à questão religiosa. Uma mulher muçulmana, por exemplo, a muçulmana ela usa o véu. Na hora de ir para o centro cirúrgico, ela tem direito de ir com a cabeça coberta. Ah, mas vai usar a touca. Mas a touca não é o jibab, que é o nome do véu que as muçulmanas usam. Então, ela tem o direito de ir com a jirabe. Ela tem o direito de ir com a cabeça coberta. Perceberam a questão da Constituição, da lei? O que te assegura? Pessoal em casa, tudo bem até aí? De boa. Tudo. Que bom. Assim, o caráter laico do Estado, que lhe permite separar e distinguir-se das religiões, oferece à esfera pública e à ordem social a possibilidade de convivência da diversidade e da pluralidade humana. Permite também a cada um dos seus indivíduos a perspectiva da escolha de ser ou não crente, de associar-se ou não a uma ou outra instituição religiosa e decidindo por crer ou tendo o apelo para tal, é a laicidade do Estado que garante a cada um a própria possibilidade da liberdade de escolher em que e como crer, enquanto é plenamente cidadão, em busca e no esforço de construção da igualdade. Vamos supor que o funcionário da empresa trabalha de uniforme, tá? E ele utilizou as férias dele para deitar para o santo, no candomblé. E foi fazer a cabeça para o santo. Ele vai andar de cabeça raspada, né? E na volta para o trabalho, ele não pode ainda usar, enquanto o cabelo não crescer e preencher toda a cabeça, ele não pode andar sem uma proteção na cabeça, isso faz parte da religião. Ele tem o direito de usar aquela proteção na cabeça. Ah, ele tem um capacete.
mas ele tem o direito de usar, né, um chapéuzinho para cobrir a cabeça dele por baixo do capacete. É um direito dele. Ah, o uniforme é preto e a pessoa não pode usar roupa preta nesse período que chamam de resguardo. Ele precisa botar uma camiseta de manga branca por baixo. A partir do momento que aquilo ali não interfira na segurança dele no trabalho, tipo, sabe essas camisas de jogador de futebol que prende no corpo todo? Ah, alguém vai dizer assim, ó, tudo bem, você pode vir com a sua camisa branca por baixo, mas tem que ser uma camisa, as meninas chamam de segunda pele, né? Eu não sei se essas de futebol têm o mesmo nome, mas é esse negócio grudadinho, assim. Desde que seja esse material grudado e tal, que não é inflamável, que não tem a possibilidade de uma manga ficar presa numa máquina ou coisa do tipo, pode. Tudo bem, mas tem que ser branco. Aí é uma questão de ética, lembrando que a ética é individual e bom senso da pessoa, saber que ela pode saber que ela a empresa vai assegurar o direito dela e ela tem o dever também de estar ali em integração com a empresa. Uma deputada, eu acho que foi no Nordeste. Acho que foi no Nordeste. Ela estava sendo processada porque na abertura de uma determinada sessão dos deputados na Câmara, ela leu um trecho do Alcorão. Por quê? Porque os deputados, a maioria era bancada evangélica, e eles liam um trecho da Bíblia. E depois queriam fazer uma pregação para estabelecer... Peraí, vou melhorar a história. Vai ter uma votação sobre a questão do planejamento familiar nas clínicas do Estado. Distribuição gratuita de camisinha e anticoncepcional, por exemplo. Os deputados vão votar isso, se eles concordam ou não com essa distribuição por parte do Estado, porque por parte da federação já se distribui. Vamos aumentar a quantidade? Quem vai ter que pagar isso é o Estado. Aí, vamos votar, vamos começar a fazer o nosso trabalho. Abertura dos trabalhos, vamos começar com uma oração? A maioria é evangélica. Aí, sim, vamos começar com uma oração. Sim, é a maioria, né? Vivemos numa democracia. Aí, toda vez era uma leitura da Bíblia e depois o deputado, ele se baseava naquela leitura para influenciar a votação dos colegas. Essa determinada deputada, muito irritada com a situação, pediu para que ela fizesse a oração num determinado dia. Ela era nova de mandato. E eles têm que dar a palavra, é o dia dela, tem que dar a palavra. Ela leu um trecho do Alcorão e falava de uma forma muito incisiva sobre a questão da radicalidade, né? E aí ela foi super criticada, sofreu processo,
porque ela leu o trecho do Alcorão. E, inclusive, queriam tirar o Alcorão da mão dela. Enfim, isso foi para a mídia, isso já tem um tempinho, já tem uns 5 anos, pelo menos. Isso foi para a mídia e teve toda uma questão. Porque ela dizendo, não, o Estado é laico, eu tenho liberdade de culto e expressão. Mas você desrespeitou os muçulmanos, porque você não é muçulmana. Enquanto mulher, você não podia fazer a leitura do Alcorão publicamente, porque só os homens fazem a leitura do Alcorão publicamente. Enfim, foi uma questão complicada e no final das contas não deu em nada, porque no Brasil é muito assim, né? Os próprios muçulmanos brasileiros não se sentiram representados pela atitude dela e foi uma atitude realmente incisiva e ofensiva, né? Então, olá, bom dia. Então, assim, é interessante a gente saber aonde é que a gente está pisando. Aqui a gente tem um crucifixo e o Papa Francisco e o Padre Butinhar. Vocês não podem reclamar e pedir para tirar o crucifixo e o Papa. Por quê? Por que vocês não podem reclamar? Alguém está te obrigando a ficar aqui? Você não assinou um contrato? Você, seu pai, sua mãe, assinou um contrato? Não. Não sabiam que a escola era uma escola católica? Então você não tem o direito de reclamar. Mas eu não sou dessa religião, eu só estou aqui porque a minha mãe e meu pai insistiram, porque disseram que a educação aqui é boa. Que bom, a gente vai ensinar você a respeitar os símbolos religiosos. Professora, eu estou assumindo a religião e a partir de hoje eu vou vir de guias de Umbanda para a escola. Tem algum problema? Não. Desde que você tenha ética e bom senso, né, de usar aquilo com respeito. Não como uma maneira de se expor. Porque tem gente que usa guia pendurada no pescoço para botar medo nos outros. Tem ou não tem? Tem um monte. Muito. Tem muito. Né? Que usa lá um monte, bota no carro, já viram? Bota um monte assim no carro. Aí a pessoa tá crendo naquilo ali tudo, pô, legal, beleza. Não, é só para botar medo, tá? Intimidar, você fala. Desculpa, você está indo contra os preceitos da sua própria religião. Mas eu tenho direito. Tem, mas é igual usar terço pendurado no pescoço. O terço não foi feito para ser pendurado no pescoço. O terço é para ser rezado. Era tipo a Jampala, né? Que acho que é do budismo. Acho que é do budismo. Não é para ser pendurado no pescoço. É para você rezar. Geise, você, enquanto católica, se sente agredida pelo fato do pagodeiro estar no Domingão do Faustão com um terço de ouro pendurado no pescoço? Não. Aquilo ali não representa a minha fé. Até porque eu não rezo normalmente o terço com o terço na mão. Normalmente eu estou trabalhando, ou eu estou fazendo a comida, ou eu estou dentro do ônibus, e aí
como eu tenho a questão da dispersão, né? Tenho o meu quezinho de dislexia, eu gosto de rezar o terço com fone, ou então em casa, na televisão, no YouTube, porque eu me concentro mais. Se eu ficar rezando sozinha, eu me disperso, eu vou lá em Júpiter, volto e não termino de rezar o terço. Então, por essa questão, eu prefiro acompanhar, né? Então, o fato do pagodeiro estar no Domingão do Faustão com um terço de ouro pendurado no pescoço não representa a minha fé. O fato de, num ato contra a homofobia, as feministas usarem o crucifixo para fazer uma sessão de masturbação no meio da rua, não está sob disso, não? Aconteceu lá na Candelária, na frente da igreja. Não atinge... Faz uns 2 anos já. Já, foi antes da pandemia. Eu lembro. Isso não... isso fere a sua fé? Não. Não, de forma alguma. Mas, para mim, compromete muito a integridade desta pessoa que está gritando por respeito. Ela não respeita o símbolo religioso dos outros? Vai querer pedir respeito? É profanação. É uma profanação. Mas tem pena. Para mim, aquilo ali não representa o feminismo. Desculpa. Então, é por isso que a gente precisa dividir muito bem, né, essa questão do que é religião e do que é ética e moral. Eu dei esse exemplo agora há pouco, lá na primeira série do ensino médio. Se alguém perguntar para mim assim, Jason, você é contra ou a favor do aborto? Eu vou dizer, sou contra. Por conta de quê? De uma ética religiosa ou uma ética individual? Eu vou dizer, primeiro, eu entendo, segundo a minha religião, que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Ponto. 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 Por uma questão racional, eu preciso que algumas respostas me sejam dadas enquanto cidadã, enquanto mulher, para começar a pensar na possibilidade de que um dia o aborto seja legalizado em qualquer caso. Mas como assim? Vamos lá. Quem vai se responsabilizar pelo procedimento? O SUS. Ok. Esse procedimento, assim como todo procedimento cirúrgico, que é um procedimento cirúrgico, ele necessita de um preparo, né? Às vezes um risco cirúrgico, eu não sei quando é de emergência, mas aí o hospital tem um jeito de correr com as coisas para preparar a pessoa para a cirurgia, né? Estabiliza primeiro e depois opera, né? Quem vai fazer o preparo desse pré-cirúrgico? No caso de uma mulher que precisa fazer um procedimento chamado curetagem, que é um procedimento que quando a mulher perde o bebê, ela precisa, e o bebê não sai sozinho, o corpo não consegue expulsar sozinho,
ela tem que fazer esse procedimento, né? Ou em outras situações, como, por exemplo, uma gravidez tubária, quando o óvulo começa a desenvolver dentro da trompa da mulher, e aí ele não desce para o útero, não tem como o bebê, né, se desenvolver ali e tem que ser tirado. E na maioria das vezes tem que tirar a trompa e a mulher fica com uma trompa só para poder engravidar de uma outra vez. Quem vai cuidar dessa mulher no pós-cirúrgico? Por quê? Ela vai precisar tomar antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor. Ela vai precisar voltar alguns dias depois para saber se o procedimento cirúrgico deu certo. Uns 3 meses depois, ela vai precisar fazer uma ultrassonografia transvaginal para ver se o útero está direitinho, se teve alguma complicação, né? Se está tudo funcionando direitinho. Numa outra situação, eu me pergunto, a mulher, aí vamos supor que tudo isso deu certo, tá? A mulher engravidou de novo. Ela não quer ter o filho. Quanto tempo depois ela pode fazer um aborto novamente? Quantas vezes essa mulher vai poder fazer este aborto? Vai existir alguma preocupação do serviço de saúde pública em fazer um acompanhamento dessa mulher para que ela tenha apoio psicológico, ginecológico, acompanhamento de planejamento familiar? Como é que funciona? Ah, professora, mas em caso de estupro? Em caso de estupro, ela pode entregar o bebê para adoção. Ah, mas e ela quer tirar porque ela ficou traumatizada? Tudo bem. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca passei por isso, eu não sei nem dizer como seria. Mas eu só acho que a pessoa precisa ter um acompanhamento psicológico. O sistema de saúde pública vai dar? Então, no dia que alguém conseguir me responder tudo isso e me der a certeza de que tudo isso vai funcionar, eu começo a pensar na possibilidade. Começo a pensar. Não para que eu faça, porque a minha religião me diz que eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. Mas como cidadã, como mulher, que também quer que outras mulheres tenham uma vida digna. Porque se eu não der assistência para essa mulher, eu posso estar matando 2 pessoas. O bebê, que não teve direito à vida, e ela, que está passando por esse tipo de procedimento. Então, quando alguém vem em cima de mim com isso, esse é o meu argumento. Me responde, chama alguém aí para me responder essas coisas. Aí eu prometo que eu vou começar a pensar na possibilidade. Isso é não misturar religião com razão. Entenderam? E isso a gente pensa uma série de outras coisas. Isso serve para você pensar e para você tomar atitudes e escolhas na sua própria vida. Dividir o que é razão
e o que é religião. E o que é lei, né? Vocês viram o caso de uma mãe que perdeu a guarda da filha? A menina tinha 12 anos de idade. E aí a mãe é frequentadora do candomblé, candomblecista, e a menina com 12 anos de idade frequentava o terreiro com a mãe e pediu para fazer a iniciação dela. E muito provavelmente, dentro da religião, dentro dos preceitos e das normas, né, da religião, ela foi aceita que ela fizesse a iniciação dela. Ela fez a iniciação, assistida sempre pela mãe, e quando o pai soube, ficou revoltado, enfim. Não foi nem o pai, a menina não tinha pai, foi a mãe do pai, a avó paterna, no caso. Quando soube, ficou revoltada, porque a família não foi comunicada, entrou na justiça e tirou a guarda da criança da mãe. Na Bahia, isso. Tirou a guarda da criança da mãe. E aí, qual foi a ação legal ali? Que a criança foi influenciada pela mãe. Ai, Geise, tá errado mesmo. Uma criança com 12 anos raspar a cabeça pro santo, botar guia, andar de branco na rua, tá errado mesmo. Aí, então levar para catequese também, né? O batismo também, né? Levar para a escolinha bíblica dominical tá errado também, né? Não. Entende? Por que a gente tem que abrir o raio do pensamento? Uma coisa que eu sempre falo para mim, eu sempre bato nessa pressa, eu sempre falo, e ela percebe que ela não tem problema e não muda de assunto. Que é que ela vai para o terreiro e ela não me levava. E quando ela me levava, ela me deixava esperando do lado de fora. E eu ficava pensando, me deixava entrar, talvez você não gostasse, eu não queria me influenciar. Até que eu tenho tanta que eu vou fazer catequese, são tão queridos. Tem uma questão assim, vamos lá. Eu vou à missa. Marcelo vai à missa, a Agatha vai à missa. Angélica tem 10 anos de idade. Por lei, ela é incapaz. Porque a partir de 14 anos, né, que você deixa de ser um incapaz. Você já é capaz de dizer o que você quer, o que você não quer, enfim. Então, se eu deixo a Angélica sozinha em casa e vou à missa, é abandono de incapaz. Se acontecer qualquer coisa com ela dentro de casa, se a cachorra se revoltar e morder ela, é minha responsabilidade. Então vai para a missa, junto comigo. Fica sentada, pode até dormir, mas vai. É diferente. Então, de repente, sua mãe te deixava sentada do lado de fora porque ela não ia te deixar sozinha em casa. E ali você estava segura. Mas talvez tenha faltado um pouco de diálogo nessa... muito da catequese, ninguém da minha família. Eu realmente não entendi para ela isso. Tanto que ela mesma não é católica e ela não vai ter. Eu realmente ela falou que ia pensar. Até hoje eu não entendo. Será que ela também não foi obrigada a isso? E foi bom para ela, de certo modo, e permitiu que ela tivesse uma outra abertura? Pode ser. Né?
Mas a gente tem que... Ih, já passei. A gente tem que olhar sobre as duas óticas, né? A gente tem que olhar sobre essas duas óticas. Gente, vou encerrar, tá bom? Beijo para vocês. Desculpa que eu passei, mas o papo estava bom, né? Até que não foi tão ruim assim, né? Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.